Olá, boa tarde. Vamos fazer a revisão aos principais índices americanos, começando esta semana pelo Nasdaq, que teve uma semana, tanto o Nasdaq como o S&P, de descendência na parte inicial da semana, depois de recuperação durante a parte final, com um fecho também no vermelho. Repare-se que tivemos aqui, durante a semana passada tínhamos deixado aqui a indicação de que seria possível termos uma retração depois do contacto na zona de resistência, uma retração até esta zona de suporte. Foi precisamente isso que aconteceu. Aliás, os índices americanos esta semana e nas últimas semanas têm-se comportado de uma forma quase brilhante do ponto de vista técnico, extremamente rigorosos e extremamente previsíveis também. Por isso têm dado aqui boas oportunidades de entrada, de saída, tanto curtas como longas, o que tem sido muito útil do ponto de vista prático. Dizia eu então que tivemos aqui uma retração até à zona de suporte, consequente reação à zona de suporte e neste momento, e abrangendo para já o médio e longo prazo, não há nada ainda a dizer, nada de nenhuma ilação a tomar. Vamos aguardar pela reação a esta zona de suporte, vamos ver o que acontece, poderíamos estar a fazer aqui uma consolidação, enfim, vamos ver. No que diz respeito ao curto prazo, aqui no S&P, no Nasdaq, perdão, repare-se, durante a semana passada tínhamos tido aqui esta retração ao Head and Shoulders quebrada em baixa, tivemos uma continuação do movimento descendente, tínhamos falado aqui no gráfico horário de uma possível aproximação a este mínimo relativo, foi precisamente isso que aconteceu, tivemos uma nova reação em alta, exatamente da mesma forma como tínhamos tido em meados de dezembro, tivemos nova reação ascendente e uma vez mais a ser atingida a projeção de forma quase milimétrica. Curiosamente, eu fiz aqui o copy and paste quando estava aqui a fazer o desenho, a amplitude dos padrões é exatamente a mesma. Esta seta foi retirada deste lado, é exatamente a mesma amplitude, o que não deixa de ser curioso do ponto de vista técnico. Repare-se na previsibilidade de facto que o Nasdaq proporcionou durante esta semana. Indo aqui à previsão para a próxima semana em termos de curto prazo, repare-se que neste momento que atingimos a projeção, que temos aqui uma retração, é um pouco difícil de perceber se vamos ter uma continuação deste movimento ascendente ou se em vez disso vamos ter aqui uma retração. Para já, e dada a tendência de curto prazo, e dado que ainda não tivemos qualquer quebra em baixa, isto é muito semelhante àquilo que disse em relação aos índices europeus, até termos aqui uma reação ascendente e depois a quebra em baixa, não temos um padrão de inversão, por isso para já vou deixar aqui a indicação neutral ascendente no Nasdaq, porque tudo indica que será retestada aqui a zona de resistência. Vamos ver, isto é bastante ingrato fazer uma análise de curto prazo com base num gráfico horário para uma semana, porque é possível que tenhamos aqui uma reação durante até meio da semana, uma reação até à zona de resistência e depois tenhamos aqui nova reação descendente. Para já então, pelo menos até ao início da semana, espero que haja aqui uma aproximação aos 4.320 pontos, é isso que nos diz o gráfico horário, por isso é assim que vamos ficar no Nasdaq durante a próxima semana. Passando para o S&P, também aqui houve alguma previsibilidade do ponto de vista técnico, uma semana também excelente de negociação, tinha deixado a indicação neutral descendente, tivemos aqui um início de semana de facto descendente, uma aproximação a este suporte, não ficou tão próximo como no Nasdaq, o que é bastante positivo, tivemos uma reação logo aqui na primeira fase da zona de suporte e ainda, aliás, para já, começando aqui com uma visão geral, em termos de médio e de longo prazo não há nada a dizer. Tudo indica que estejamos a fazer aqui mais um movimento em V e que tenhamos mais uma reação ascendente no que diz respeito ao médio e longo prazo. Não há de facto muito a dizer. No que diz respeito ao curto prazo, também no S&P tivemos uma reação quase milimétrica. Repare-se também aqui um padrão de inversão, depois de termos tido um padrão de inversão top, reação descendente, novo padrão de inversão para ascendente, nova reação ascendente, um atingir da projeção uma vez mais de forma quase milimétrica e agora temos aquilo que parece ser uma eventual correção. Repare-se, tivemos aqui um movimento bastante linear, por isso é possível que tenhamos aqui um aprofundar ou pelo menos uma lateralização e para depois darmos uma continuidade a este movimento ascendente. Para já então, no que diz respeito ao curto prazo, vou ficar também no S&P à semelhança do Nasdaq, neutral ascendente, sendo que, enfim, é possível que quando chegarmos aqui ao novo máximo, ao anterior máximo, tenhamos uma nova retração, mas para já, pelo menos uma lateralização é até inclusive mais provável, mas para já
penso que já não viremos novamente cá em baixo aos 1990 pontos, pelo menos antes de termos aqui uma reação na zona de resistência. Para terminar, o Dow Jones, só dar-lhe uma vista de olhos rápida, tivemos também aqui uma reação descendente muito semelhante à do S&P. Uma vez mais, temos aqui também uma reação ascendente a aproximar-se de máximos no que diz respeito ao gráfico horário. Repare-se que também aqui tivemos um Head and Shoulders, aliás, não é bem um Head and Shoulders, é mais um fundo em V imperfeito, mas enfim, um claro padrão de inversão, quebra dos 17.500 pontos em alta, sinalizou esse arranque depois do padrão de inversão, e neste momento estamos com um setup muito semelhante ao do S&P. Eu dizia também durante a semana passada que tínhamos tido aqui um topo em V, seria possível e seria expectável uma reação ascendente para depois termos uma reação descendente e consequente sinalização de uma inversão de movimento. Isso acabou por não ficar muito óbvio, não aconteceu de forma muito óbvia, e tivemos então um movimento arredondado, aqui sim a inversão para ascendente a dar-se de forma já um pouco mais óbvia. Vamos ver então o que é que a próxima semana nos traz em relação aos índices europeus. Tenho de fazer também um dia destes uma análise mais macroscópica em relação aos fundamentais da economia americana, porque têm vindo a ser levantadas muitas dúvidas em relação, nomeadamente, à capacidade dos Estados Unidos manterem este fulgor ascendente de uma ótica mais sustentada para a sua economia. Bem, por esta semana é então tudo em relação aos índices americanos. Obrigado pela atenção e o resto de bom fim de semana.